A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você, meu irmão, minha irmã, que está chegando aqui e participando de mais um estudo bíblico, onde o Ministério Proeva traz para exaltar, engrandecer o reino de Deus. As Sagradas Escrituras nos afirmam que o povo perece por não conhecer as Sagradas Escrituras. E estamos aqui então trazendo uma partícula do entendimento bíblico sobre o perdão. Como ninguém tem doutorado em tudo, né? Ninguém sabe tudo, a não ser Deus, né? Na sua onisciência, mas nós buscamos o entendimento em temas um pouco que são necessários, né, para a vida cristã. E o perdão, ele é muito necessário para a vida cristã. Você vai, no decorrer, né, desse estudo, você vai entender o porquê que esse perdão, porquê que o perdão ele é tão necessário assim, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente vamos saber o que quer dizer perdão, né? O que representa o perdão. Então eu fiz aqui, busquei no dicionário, tá? Busquei num dicionário de direito, né? Porque o direito usa muito o perdão. E na religião, o que esse perdão ele significa. Então vamos lá. Perdão, a resposta é remissão, né? Então é a remissão de pena ou de ofensa ou dívida. Então aquilo que você deve, que você ofende alguém, ou uma pena sua, ela tem a sua remissão, né? Tem o seu perdão concedido. No direito, a remissão no direito é uma forma de extinção da obrigação pela qual o credor perdoa a dívida do devedor, não pretendendo mais existi-la. Tá? Então, perdoou, tá perdoado. Não tem como tentar revogar um perdão. Não existe isso, tá? Se na forma humana não existe, na espiritual também temos a certeza que não existe. E a remissão na religião é a ação ou efeito de perdoar, de conceder o perdão, a absolvição. Tá bom? Então, qual o significado do perdão? Espero que vocês estejam acompanhando, tá? Essa é uma apostila que eu preparei para trazer esse estudo, né? Então, com pontos mais sensíveis, né? Aquilo que muitas das vezes nos traz dúvidas, questionamentos, né? Então eu pontuei algumas coisas, né? Então, qual o significado do perdão? Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida, etc. Tá bom? Então, você deve alguma coisa para alguém, né? Você cometeu alguma coisa contra uma pessoa, você vai pedir o perdão, né? Vamos lá. Na etimologia da palavra, perdão vem do latim perdonare, que significa ação de perdoar, aceitar ou pedir desculpas. No âmbito religioso, o conceito de perdão está relacionado com o processo de salvação. Opa, agora você começa a entender o quão importante para o cristão o perdão. Mas qual perdão? Eu perdoar o próximo me perdoar, Deus me perdoar? Qual que é? Nós vamos agora esmiuçar o estudo para a gente poder entender a necessidade do perdão. Tá? Tanto de Deus, quanto seu e quanto mútuo,
né? Você, aquele que você está perdoando, para os dois serem perdoados por Deus. É como se fosse um ciclo vicioso, né? O perdão não é vicioso porque é feito somente uma vez. Vicioso é se ele continuasse, né? Mas é um ciclo, tá bom? Para que ele se feche, tem que haver esse consentimento mútuo, esse perdão mútuo, tá bom? Ah, mas está escrito, tá? Tudo isso tem seu apontamento na palavra, né? A sua referência nas Sagradas Escrituras. Então vamos lá. Eu esqueci de anotar aqui, mas é Mateus 5, tá? Mateus 5, os versos 23 e 24, tá? Eu tô com a Bíblia aberta aqui, mas eu vou ler na apostila, que eu copiei dela, então. Se, pois, trouxeres a tua oferta no altar, e aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão, e depois tu vem e apresenta a tua oferta. Então vamos lá. Se para a oferta, né, a importância, a necessidade do perdão é tão objetiva, imagina para os dias de hoje, para a salvação. Vão ter mais palavras sobre isso, tá? Isso era Jesus falando, porque ele era rabi. Ele era rabi, ele era mestre. Então ele para o judeu, ele era um rabino, né? Vamos dizer assim, seria um pastor da época, né? Então ele trazendo a um bom entendimento, tá bom? Então ele pregava nas sinagogas. Então ele explicou que para você trazer para o judeu entregar o seu dízimo, antes ele tinha que pedir o perdão para o irmão dele, para quem ele tivesse ofendido, para que a oferta dele fosse recebida, né? Então eu fiz uma nota aqui. Neste caso vemos que se a oferta não é aceita por causa da falta ou da necessidade de o perdão ser liberado, então podemos associar que nem as nossas orações serão ouvidas. Vocês estão entendendo como a coisa começa a se aprofundar? A reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas também para com nossos irmãos. Reconhecemos que a semelhança da cruz também temos duas linhas do fluir da reconciliação. A vertical, homem com Deus, tá? E a horizontal, entre homens. Entendeu? A cruz. Na vertical e na horizontal. O perdão, ele tem que ser dessa forma. Não pode só ser na vertical. Eu já tive problemas com irmãos em templos, né? Porque igrejas, nós somos as igrejas, né? E quem refuta isso, refuta a própria palavra, né? Porque eu nunca vi Espírito Santo habitar em templo. Ele habita na igreja. E a igreja somos nós. Tá entendendo? Então, se o Espírito Santo habita em alguém, não é em alguma coisa, né? E não é esse o estudo também sobre o Espírito Santo. Que tem um nome até estranho, né? Que é paracletologia, né? Paracletologia é o estudo do Espírito Santo, do Paracleto. Estranho, né? O nome é bem estranho, mas esse é o estudo do Espírito Santo. Mas não é esse o tema de hoje, então eu quero focar mais no perdão,
entendeu? E o que acontece? Esse mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser praticado para um nosso semelhante. Então vamos lá, nós queremos ser perdoados por Deus. Temos que perdoar até na oração do Pai Nosso, né? A tão conhecida, ela frisa bem isso, né? Sobre o perdão, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Nos perdoa da mesma forma, nós vamos perdoar ele. Tem que ser assim, senão a oração fica vazia, ela para ali. Entendeu? Porque a sua oração acaba não sendo aceita, não sendo ouvida, porque o coração está cheio de mágoa. Né? Eu já ia entrar nesse quesito do coração cheio de mágoa. Quem não perdoa não é perdoado. Mais uma nota que eu fiz. Uma necessidade para que o processo de salvação seja concluído em nós. Processo esse que não pode ser parado. Não tem como, velho. Ele se inicia no momento em que você aceita Cristo. Estou falando para cristão. Amém? Estudo bíblico não é em sala de aula, é para cristão, tá bom? Não é secular. Há uma necessidade para que o processo de salvação seja concluído em nós, processo esse que pode ser parado, que não pode ser parado, uma vez que iniciado, segundo a palavra de Deus em Filipenses 1:6. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse dia de Cristo Jesus é o dia que nós ou somos arrebanhados, né, ou o dia do arrebatamento. As duas formas por cristão é o momento da nossa glória com Deus. Se você morre em Cristo, você é feliz, cara. E se você for arrebatado em Cristo, você é feliz, cara. Você tá entendendo? Ah, mas e se não houver céu e inferno? O que tu fez de ruim? O que tu errou? Até hoje eu já recebi essas perguntas. Ficam me privando de fazer as coisas. Não, tu vai se privar de fazer coisas ruins. Já percebeu isso ou não? Não é de fazer as coisas, é fazer aquilo que é ruim. O que é o adultério? Adulterar algo, adulterar alguma coisa. Para você adulterar, você tem que destruir a forma inicial. É uma agressão. Eu fui fumante. Quem sofreu com isso? Deus? Espírito Santo? Jesus? Meu vizinho? Quem sofreu com isso fui eu. Eu fui alcoólatra. Quem sofreu com isso? Pelo contrário, pessoas até ganharam com isso. O dono do bar, o dono da empresa que vende essa miséria pro mundo. Você entende ou não? Não estou falando que beber é pecado. A embriaguez sim. Tá entendendo? Você consegue chegar num final de semana, ser feliz. Você consegue tomar uma taça de vinho, até bíblico é bom, pô. Quem sou eu para ir contra a palavra de Deus? O apóstolo Paulo diz que isso aí faz bem. Tá entendendo? Jesus transformou água em vinho porque o vinho trazia alegria na festa. Quem sou eu para dizer? Agora, o alcoolismo é o vício, é a constância de se manter naquele processo de embriaguez, né? Então, o que eu quero, o que eu estou pontuando com isso? Eu não quero entrar nesse mérito e nem nessa questão de vícios, não. Só estou pontuando sobre o perdão. Tá entendendo?
Jesus, ele iniciou uma boa obra em mim e em você, cristão. E para que ela como é que eu vou falar assim, ela termine com chave de ouro, é necessário esse quesito, tá bom? Tem mais, tem outros, tá bom? Então você já fez a obra de Deus, tá? Você fez a obra de Deus. No outro vídeo eu explico sobre isso, o plano de Deus na nossa vida. Então você já fez a obra de Deus, aceitou a Cristo, e ela vai se iniciar na sua vida. E para que isso aconteça, para que a obra de Deus tenha seus frutos, tá bom? Que é um deles é você fazer a vontade de Deus. Para que isso aconteça, o perdão é necessário. É tudo um conjunto. Entendeu ou não? Onde eu quero chegar. Não adianta uma pessoa falar que torce pro Santos com a camisa do Corinthians, mais ou menos assim, uma analogia bem chula, mas bem entendível, né? Isso no âmbito do futebol. O cara diz que torce pelo Santos, mas usa a camiseta do Corinthians, não tem nada a ver. Ou então vice-versa, o cara torce, né, pelo Corinthians, tá com a camisa e muda tudo, né? Você tá entendendo ou não? Onde eu quero chegar? Não tem como, não há de fluir dois tipos de água, doce e salgada, de uma mesma fonte. Ou sai água doce ou sai água salgada. Nós não podemos agradar dois senhores. Há de agradar um e desagradar o outro, né? Então, o perdão é necessário, tá bom? Para que a obra iniciada na sua vida tenha continuidade. Vamos continuar? Então vamos lá, o perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida de alguém. A reconciliação horizontal, essa horizontal é entre irmãos, tá? Não é mais com Deus. Determina se a vertical que recebemos de Deus vai permanecer em nossa vida ou não. Tá entendendo? Para que Deus nos perdoe, eu tenho que perdoar meu irmão. Eu não tenho esse coração. Ninguém pode arrancar um dente sem extrair ele. Eu vou lá, eu vou no dentista, acabar com essa dor, eu vou arrancar o dente. Mas doutor, não arranca, mas não tira. Como é que eu vou tirar essa dor se eu não arrancar o dente? Se eu não tratar o dente? Não tem como. Fica inviável. Você tá entendendo ou não? Existem coisas que quando você toma um posicionamento, ninguém pode ir pra guerra e falar assim, eu nem vou matar, nem vou morrer. Não existe isso, meu filho. Você entrou na guerra. Ou você vai matar ou você vai morrer. Não tem como. Você vai ter que fazer uma eu tô dando esses spoiler aqui, essas ideias, pra você entender que tem coisas que não dá pra você não fazer. Para que dê certo, para que funcione, para que tenha um resultado positivo. Tá entendendo? Para que dê certo e dê um resultado positivo, você tem que fazer como tá escrito. Entendeu? Eu não posso entrar numa faculdade de direito e querer aprender medicina. Eu não posso. Tá entendendo? Não tem. Se você entrou para a vida cristã, você tem que seguir o rito cristão. Se você quer seguir a Cristo, você tem que seguir o que Cristo determina. Eu tentei andar de outras formas. Sabe o que aconteceu? Não precisa nem falar, né? Quebrei minha fuça. Aí é pior você remendar ou destruir tudo que você fez de errado. Que foi o que eu fiz. Comecei a destruir tudo o que eu fiz de errado. Tomei um outro posicionamento que não precisaria se eu tivesse feito a coisa certa. Tomei um outro posicionamento e hoje eu tô tentando e lutando
para conseguir ficar debaixo da graça. Não sei se você consegue me entender. Por que Cristo é comparado a uma ovelha? Porque a ovelha, ela vai para o abatedouro. Quem já viu isso aí, não vou ficar aqui pesando nessas analogias. Se você quiser, tiver interesse, tem vídeos de ovelhas indo para o abatedouro. Ela é diferente de qualquer outro animal. Qualquer outro animal vai se debatendo. O boi, quando vai para o abate, ele entra numa coisa estreita. Chegar até um lugar lá é até chato de falar, mas ele é porreteado na cabeça para matar o bicho. O bode esperneia e grita feito uma louca quando ele parece que ele sente que vai ser abatido. Tem que amarrar o bicho sai pulando, ciscando. A ovelha, ela vai quieta, calada, põe a cabeça dela. Por incrível que pareça, eu quando vi, eu me assombrei. Eu falei, não, isso aí... E outra coisa, como é que tu vai adestrar um animal, uma ovelha, pra morte? não tem a segunda chance de mandar ela fazer isso. Tá entendendo, não? Só vai fazer uma vez. Ela vai, põe a cabeça dela em cima do cepo e dá um último gemido. Assiste o vídeo, é chocante. Eu não acreditei. Quando falaram, eu fiquei meio assim. Eu falei, não, mas é só para dizer que Cristo foi calado, né? Não, essa analogia, ela é real. Cristo é o Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro morre assim, calado, sem espernear. O que quer dizer isso? Não, eu aceito a decisão do Pai, eu aceito os desígnios daquilo que me foi sugerido. Porque ele aceitou, em todos os momentos ele aceitou. Ele tinha, vamos imaginar, ele podia descartar eu creio, sei lá, não sei, vou fazer uma analogia até meia chula aqui, mas será que Cristo, quando chorou lágrima de sangue lá no Getsemane, ele podia, sei lá, vamos falar de uma forma mais humana, ele podia dar para trás ali e falar, não quero não, afasta de mim esse cálice, não quero esse cálice. Será que Deus ia mandar um raio lá, sei lá, ou Deus ia largar ele? Eu não sei. Você sabe? Responde aí. Porque eu não sei. Porque isso não está escrito, então não me foi revelado. Tá entendendo, não? Mas eu posso fazer analogia? Posso. Será que Deus, na sua forma humana, ele podia falar assim, não, vou morrer por isso aí não, pai. Esse povo aí tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Você já ouviu aquela expressão humana que tem vela que não vale o mal defunto? Não adianta nem acender a vela pro mal defunto. É isso aí. Mas essa é a minha visão. Visão humana, curta, retrógrada. Entendeu? Cheia de problema. A visão de Cristo não. Ele tinha a visão do Pai, a visão dos céus. Era diferente. Eu nem sei como é que era a visão dele, mas eu sei que não é igual a nossa. Você está entendendo onde eu quero chegar? Tanto é que para que nós tivéssemos... Olha, agora, me veio agora, isso aí é de Deus. Para que nós tivéssemos acesso, mesmo na morte dele, antes de morrer, o que ele falou? Qual foi a palavra-chave que abriu a porta do céu para mim e para você? Pai, perdoa eles, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O céu se abriu, perdão foi liberado, eu e você agora vamos para a vertical. Porque Jesus liberou o perdão na horizontal. Entendeu ou não? Tá bem explicadinho, né? Eu dei uma volta aí até, né? Fui de asa delta até. Fiquei pegando ascendente do vento.
para chegar a esse momento. Para que o perdão da vertical, que é homem-Deus, seja aceito, o perdão da horizontal entre nós também tem que ser liberado. Amém? Alguma dúvida aqui? Se ficou, pelo amor de Deus, espero que vocês entrem lá nos comentários e deixem, tá bom? Aí tá aqui, outra palavra que tá. Oxi. Tá em Mateus, né? 18, do 23 ao 35. É um pouco extensa, mas vamos botar lá. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco ele vos perdoará. Eu não terminei aqui. Maravilha, não? É isso mesmo. Eu não terminei. Olha lá. As suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, tá? Mateus 6, 14, 15. Na hora de transferir aqui pro PDF, comeu o resto da palavra. Ainda bem que eu tenho anotado aqui, né? Então a palavra fica assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que quer dizer com isso? Vamos trabalhar um pouco o nosso entendimento. O teu amigo, o teu vizinho, o teu parente te fez alguma coisa. Algo muito grave até. E aí, não estou falando, pelo amor de Deus, me entenda bem do que eu vou falar. Perdoar não é andar junto, tá bom? Perdoar não é aceitar a prática errada que ele faz, não. Não é concordar com o erro dele. Não. Perdoar é falar assim: ó, querido, eu te perdoo em nome de Jesus, mas não faz mais isso não, tá bom? Ah, então domingo não, na minha casa tu não entra. Entendeu ou não? Na minha casa tu não entra. Perdoado tu já tá. Pô, tu tá na minha oração para Deus te abençoar, mas comigo tu não anda. Tu vai acreditar numa pessoa que já te traiu? Tu acha que Judas teve chance de andar com Cristo de novo? Tô falando de negação não, hein? Porque Pedro negou. Tô falando de traição. Então existem coisas que você tem que pesar na balança. O cara só falou mal de você. Pô, desculpa aí, foi um deslize aí, ó. Me perdoa. Não, tá perdoado. Não houve gravidade. Ó, se fizer de novo, aí eu tô de olho em tu, hein, cara. Se liga aí. Tu até pode andar junto. É conte risco seu. Agora o cara te coloca numa posição, meu querido, que em qualquer outro lugar tu pode ser linchado, morto, apedrejado. Tu andar com o cara de novo é um risco muito grande. Aí é com você também. Mas o perdão tem que ser liberado. O cara matou seu filho. Você vai levar ele para sua casa? Você vai adotar ele no lugar do seu filho? Não. Mas você tem que perdoar ele. Ah, não. O cara matou meu filho. Não fui eu que escrevi isso aí. Essas regras não são minhas. Não tô aqui querendo influenciar ninguém a nada, ao erro. Não tô falando heresia nenhuma, tá escrito. Você tem que perdoar o seu inimigo. Como é que é isso aí? Sim, filho. Seu Deus não sou eu. Eu tô aqui mostrando um quesito necessário para tua salvação. Agora, como tu vai fazer isso? Não tem receita.
Nós quando nascemos, eu já falei isso no outro vídeo, nós quando a gente nasce, não nasce junto com o bebê reborn, né? Um manual de instrução. Não pode lavar, não pode esquentar, não pode passar ferro, não pode isso. Tá entendendo não? A gente nasce sem manual de instrução. Entendeu? A nossa instrução é a vida. A gente pode aprender com os erros e com os acertos. Eu olho a vida do irmão e eu vejo o irmão tá acertando naquilo, eu vou na mesma pegada. Tá dando certo na vida dele, vou na minha. Tá dando errado na vida dele, o caminho é outro. Mudei de rumo. Tá dando errado na minha vida? Pai, tá tudo errado. Para, ajoelha, ora. Muda o rumo, muda a direção. Jonas estava dentro da barriga da baleia, falou: pai, eu tô no inferno. Parece que eu tô no meio do inferno. Me tira daqui, eu vou fazer o que tu quer. Então tá bom, então. Aí é vomitado e aí ele vai fazer a vontade de Deus. Tá entendendo, não? Como é que tá a sua vida? Depende só de você. Se a sua salvação não tá garantida, a culpa não é de Deus, é sua, de não aceitar os quesitos do seu chamado. Você entende por que muitos são chamados, poucos escolhidos? Tá cheio de gente que é chamada aí, mas o coração, meu irmão, parece um tijolo cozido. Quebra a cabeça, mas não quebra o tijolo, não quebra esse coração. Você está entendendo, não? Aí precisa de um trabalho específico para quebrantar essa pessoa. Não, eu não aprendi assim. Aonde eu tô, meu pastor disse que eu não posso estar perdoando ninguém, não. Não. Aí tu prefere dar o dízimo, da oferta, do que perdoar o teu irmão, sabendo que agora tu está sabendo que tu vai pro inferno, porque a vertical fechou para você, porque você não quer saber da horizontal, você não tem a vertical, a cruz sumiu da sua vida, o processo de cruz acabou. Tô conseguindo ser objetivo ou não? Quer que eu desenhe? Eu vou fazer aqui um mapa mental aqui. Aquela pessoa que não entendeu, eu faço questão de explicar que nem pré-primário. Nenenzinho, é assim. Eu faço questão para que até você entender. Você entra lá nos comentários e fala assim: irmão, põe lá nos comentários para todo mundo ver. Eu não entendi porque eu não sei, mas nem eu tô sendo tão franco aqui, né? Tô parecendo um franco atirador aqui. Tô dando a cara a tapa, tá? Não tô me escondendo atrás dessa live. Tanto é que se quiserem amanhã depois, se alguém precisar, não de aconselhamento, que eu não aconselho ninguém, tá bom? Mas a gente pode conversar. Você pode ter aqui um irmão, um amigo, um ombro amigo, tá bom? Mas conselho, pede ao teu pai lá em oculto, o mesmo pai que eu peço conselho, e ele não vai te negar. Se você tiver com a cruz em dia, ele vai te ouvir, pô. Vou dar aqui, ó, é um testemunho. Quando eu me converti, eu nem entendi isso aí, juro. Tô falando sério, eu não entendia. Converti, novo convertido, velho, né? Há 35 anos atrás. Eu tinha uns 30 e poucos anos. Tô com 60. Eu tinha uns 30 e... Não, eu tinha 30 anos. Se foi há 30 anos atrás, é isso aí. Eu tinha 30 anos. Tô com 60. Tá difícil fazer conta, hein? Aí o que aconteceu? Eu me converti. Foi uma coisa muito... Um dia eu vou dar o meu testemunho aqui. Eu tenho testemunha do meu testemunho, né? Essa parte é que é boa. Minha testemunha ainda continua viva.
E assim que eu me converti, não tinha nem me batizado ainda, eu devia para um camarada, né? Não vou botar o nome dele aqui, mas ele era dono de uma banca de produtos importados e eu devia para ele. Eu tinha esse vício de comprar e não pagar. Era um dos meus vícios também, né? Eu não era só mal em outras coisas, eu era mal nisso também, né? Em ter correção nos pagamentos. Porque isso é um vício, tá bom? A pessoa compra e não paga, é vício. Se ela sabe que não pode comprar, por que ela vai pegar? Né? Então, se torna um vício. E é um vício irreparável, é uma bola de neve. Mas vamos voltar lá no questão do meu testemunho. Aí eu cheguei e eu do nada dentro de casa, incomodado, porque eu ia para a igreja e não podia passar em frente à banca do cidadão, dessa pessoa. Por quê? Porque eu olhava para ele e me sentia culpado. Você entendeu? Quem convence o homem dos seus próprios pecados é o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhando na minha vida já de forma forte. E eu incomodado. Um dia eu cheguei do nada assim, ó. Fui lá, me enchi de coragem. Falei assim, fulano, quase que saiu o nome dele. Fulano, vem cá, meu querido. Chorando, ó, chorando. Eu sei que eu te devo, não posso fazer promessa de pagamento, não posso, porque eu não tenho, eu continuo na mesma situação, só que agora eu não pego mais nada fiado, não compro não sei o que, me converti e eu tô incomodado aqui, eu queria te pedir perdão, tu me perdoa? Esse homem olhou pra minha cara, eu não sei, eu pensei que eu ia tomar um murrão, juro, fala, pô, o cara tem a coragem aqui de falar isso, mas eu vou dar um murrão na fuça dele, né? E esse camarada chegou e falou assim, claro que eu te perdoo, mas a hora que tu puder tu me paga? Ó, eu falei assim, sem promessas? Sim. Passaram-se acho que 5 ou 6 meses, eu fui lá e Deus me deu a graça de eu sanar minha dívida com ele. Também não comprei mais nada lá, nem fiado, nem por causa da minha vergonha. Você entende onde eu quero chegar? Você acha que você estamos certo só porque eu devo pro cara da rua A, eu tenho que atravessar lá pela rua B só para não dar de cara com ele aqui na rua A? Você acha que Deus se agrada disso? Será? Mal pagador. Você já leu o livro do Apocalipse? É muito complexo. A gente, quando vai falar de salvação, as pessoas não querem aceitar certas condições bíblicas. Elas não querem aceitar. Por quê? Porque vai de encontro à vivência delas, aquilo que elas aprenderam. E é o seguinte: você endireitar o burro velho, meu irmão, é difícil. É difícil. Tá entendendo? É difícil você colocar boas novas em odre velho. Primeiro você tem que transformar o odre. Você tem que trabalhar. Eu sou do tempo que a igreja tinha umas coisas chamadas discipulados. O cara não entrava lá e já virava pastor, já virava obreiro, dependendo da condição financeira, do que fala, do que... Não. O camarada ia ficava lá num canto, em observação. Se o pastor visse alguma graça nele... Eu passei por isso. Se o pastor visse graça, ele ia perguntar como é sua vida, seu casamento, como é que você trata seus filhos, como é que você trata seus irmãos. Aí você passava por um crivozinho, para daí então você poder lavar até o banheiro lá da igreja. Se não, nem o banheiro você podia lavar.
Entendeu? Hoje não. Hoje o altar está comprometido. Sabe quais as ofertas? Porque quem santifica o altar é a oferta. Não é o altar que santifica a oferta, é ela que santifica o altar. Para um altar ser santo, a oferta tem que ser santa. Você quando sobe num altar, você tem que estar santificado. Senão vira palco. Você consegue entender isso ou não? Isso tudo tem a ver com perdão? Tem, pô. Entendeu? O que é a graça? Eu vou entrar aqui, ó. O que é a graça? A graça é o favor não merecido. Para que você receba esse favor não merecido, você tem que ter o perdão acoplado nele. Tá entendendo? Você quando compra alguma coisa a prazo, não tem condições, formas de pagamento, não tem. Vamos imaginar que Cristo, a salvação seja um produto oferecido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele botou condições. Você quer esse produto? Ah, eu quero. Porque, vem cá, por que tu aceitou a Cristo? Porque ele é bonito, é cabeludo e barbudo? Hã? Porque ele foi por uma cruz, morreu por ti, só por isso aí? Não, porque ele carregou uma cruz pela via, sei lá, a via sacra lá. Não. Não, pô. Porque ele te prometeu salvação, vida eterna. Mas só que tem condição, pô. Não é assim. Todo mundo vai lá, ah não, eu vou lá, tô todo errado, sujo, maltrapilho, eu vou entrar aí no céu, invadir isso aí. Irmão, tu pode invadir a casa do presidente. Tu pode invadir o Congresso Nacional. Tu pode invadir o que tu quiser, cara. O quartel do maior exército do mundo tu pode invadir. Mas os reinos de Deus, tá de sacanagem, né? Aí não, pô. Eu não vou nem entrar nesse. Que isso aí não é nem quesito. Isso é carta fora do baralho. Entendeu? É indiscutível. Existem coisas que são inegociáveis na vida de um cristão. Amém? Aqui tem agora sim a passagem que está em Mateus 18, do 23 ao 25, que fala: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos e, passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhes devia 100 denários. Presta atenção. Ele devia 10.000 talentos. São 100 vezes mais do que o conservo dele devia. É como eu devesse 10.000 reais para o meu senhor, e aí eu encontro o meu empregado que me deve 100 reais. Aí ele acabou de ser perdoado. Ele sai e encontra o conservo. Caindo-lhe aos pés, me implorava: sê paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Aí a história vocês já devem saber, né? O servo vendo aquilo, outros companheiros viram, levaram para o servo. Quantos de nós não é assim? Quer que Deus nos perdoe? Eu não vou ler o resto da palavra, porque eu vou entrar logo no mérito do perdão da vertical e na horizontal. Você quer que Deus te perdoe, mas você não perdoa o seu irmão? Mas você não pede perdão para o seu irmão? Quantas famílias estão destruídas porque um irmão não pede perdão para o outro? Um pai não pede perdão para o filho? Um filho não pede perdão para o pai? Não significa que você tenha que viver
com ele debaixo da tua asa. Mas o perdão tem que ser liberado. Você está entendendo? O perdão tem que ser liberado. Não, você apaga isso aí. Apaga, esquece. Só não faz mais, tá bom? Aí eu vou, não, aí vir na minha casa todo dia fica chato, né? Tá entendendo? Pode vir, fazer uma visitinha. Até a gente se acostumar de novo. Até a coisa, sabe, criar uma nova cultura. Porque a primeira cultura você estragou. Você tá entendendo ou não? Ficou sequela? Fica, lógico que fica. Fala que não fica uma sequelinha, uma tristeza. Poxa vida, ele fez comigo, né? Tá perdoado, mas ele fez, pô. Entendeu? Quem joga no mar do esquecimento é Deus. Você não tem como jogar no mar do esquecimento. Tu acha que uma pessoa te trai ou te dá uma punhalada, ela pega um punhal desse tamanho assim, enfia nas tuas costas, um tanto assim, ó, atravessa teu pulmão, sai na frente assim, ó. Vai ficar marca, não vai? A frente e atrás, não vai? Toda vez que tu for no espelho, tu não vai lembrar que aquilo foi uma punhalada de fulano? Mas ele tá perdoado, poxa. Em nome de Jesus, tá perdoado. Mas tu vai deixar esse cara andar atrás de tu de novo? Sem tu ter um espelho assim, ó, olhando pra cara dele? Hã? Tá entendendo ou não? Tu tá entendendo? Tu consegue fazer isso? Aí Deus não fala que eu tenho que ser assim. Não, agora você vai cuidar dele, botar na tua casa, dar de mamar pra ele. Não vai fazer isso. Vai dar de comer, vai tratar, vai cuidar. Não. Mas o perdão tem que ser liberado. Você perdoa ele na horizontal. O perdão segue na vertical. Porque vem cá, tu acha que tu também não agrediu ninguém nessa vida? Será que eu nunca fiz... Eu acabei de contar um testemunho que eu fiz mal pra uma pessoa. Você tá entendendo ou não? Tive que ir lá e pedir perdão pra ela. E se ela não aceita? Questionamento pesado esse, né? E se a pessoa que você pede perdão não aceita o perdão? Vamos lá. Eu vou deixar esse PDF porque já está ficando bem extenso esse vídeo e esse PDF tá na página 3 de 7 páginas, né? Se eu for acompanhar isso aí eu vou ter que fazer um seminário. Vai virar uns 3 vídeos, né? Vai ficar cansativo também. Já é cansativo quase 1 hora ou 1 hora de vídeo, imagina, apesar que é um estudo, mas é cansativo. Então eu vou deixar descrito, você vai acompanhando depois o PDF, tá bom? A falta de perdão é uma prisão. Quem não perdoa está preso. Lemos em Mateus 18:34, e indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Isso aí depois que o cara não perdoou, ele entregou. Os verdugos são os torturadores, tá bom? Então era jogado na prisão e torturado, tá? E aí você lê aqui, também é muito interessante isso aí, tá bom? Eu quero chegar numa outra parte. Então, vamos lá. Segundo o exemplo divino, como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir o perdão ou merecê-lo para poder ser perdoada? Não, devemos perdoar como Deus nos perdoou. Como que Deus nos perdoou? A gente merecia o perdão? Não. Veio por meio da graça. Favor não merecido. Eu vou te perdoar para tu poder entrar. Porque o próprio Cristo nos perdoou na cruz. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Tá bom? Aí a gente então teve o livre acesso a Deus. Entendeu? Amém? Há limites para perdoar? Certa ocasião o apóstolo Pedro quis saber o limite de vezes que existe para perdoar alguém e foi surpreendido pela resposta que Cristo lhe deu. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe?
Até 7 vezes, respondeu Jesus. Não. Até 7 vezes. Aí respondendo Jesus, foi Pedro falando, né? Então Pedro falou assim, aproximou-se de Jesus e falou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro perguntando para Jesus. Aí Jesus responde assim: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, do 21 ao 22, os versos. Irmão, faz essa conta aí. Um único irmão, para ele fazer um monte de sacanagem contigo, é sacanagem mesmo, né? É brincadeira. Não tem outro nome, né? Então, ele vai te ofender agora. Daqui a pouco, ele te ofende de novo. Você perdoa ele. Ah, não. Você perdoa ele. Você acabou de falar pra ele lá, ó, irmão, vai, não faz mais, né, irmão? Vai, não faz mais. Aí ele vai e faz. Porque tu já imaginou quantas vezes, eu vou falar de mim, você sabe quantas vezes eu trapaceei com Deus? Irmão, que isso? Você nunca fez nada em oculto que só você acha, que só você viu? Ninguém viu, ninguém filmou com celular. Tua família não sabe, tua mulher não sabe, teus filhos não sabem, mas Deus, lá dos altos céus, o onisciente, agora é outra particularidade dele, da onisciência e da onipresença. Ele estava ouvindo uma oração lá no Japão, mas ele viu você fazendo algo em oculto, em secreto, maquinando alguma coisa. Você acha que você nunca fez isso? Não. Então você não está mais aqui na terra, né? Você já está com o pé no céu mesmo. Ou é uma das testemunhas de Cristo, né? Que você entende isso? Eu não estou chamando ninguém de hipocrisia, não. Tá entendendo? Até que, porque no tempo de Cristo, hipocrisia e fariseísmo eram estilos de vidas religiosas. É só você estudar. Qualquer dia eu trago esse estudo. É muito interessante. Tem gente que acha que é só como é que chama? Um comportamento. Não é. É religioso isso, tá bom? É um estilo de religiosidade. E tu acha que não tem hoje isso? Hipócritas e fariseus? Tem, pô. Tem. Se bobear é o que mais tem. Né? Então vamos lá. Até aqui já estamos entendido também quantidade de vezes do perdão. O diabo é quem leva vantagem. Toda vez que você não perdoa alguém, o reino perde e o inferno ganha. Ganha a tua alma e a alma do outro. Ah, tá de saca. Não tô não. Não tô de malandragem não. Tá entendendo? A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Aí. 2 Coríntios 2, 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Opa, então não é sobre mim ou sobre ele, é sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Você está entendendo ou não? Para que o diabo não ganhe a batalha sobre a minha vida e a vida do outro, eu tenho que lançar o perdão. Tá entendendo a necessidade do perdão? Como ela vai bem mais além do que a gente imagina?
Depois você acompanha aqui, ó. Vai ter bastante referência bíblica, tá bom? Conselhos práticos para aqueles que reconhecem que não há saída a não ser perdoar, mas que por outro lado não é algo tão fácil de fazer, tá bom? Quero oferecer alguns conselhos práticos que são de grande valia, tá bom? Esses conselhos, eles estão baseados e permeados na palavra de Deus. Presta bem atenção. Eu já falei que eu não sou aconselhador, tá bom? Eu não me sinto nessa posição, tá? Tem gente que tem o maior prazer de ficar aconselhando a vida dos outros, né? Do jeito dele. Mas eu não, tá bom? Eu prefiro debater, conversar, tentar junto com a pessoa atingir um entendimento, para que ela então tenha o entendimento de como começar a agir. Porque muitas vezes a gente age sem pensar, porque não tem o entendimento. E às vezes uma outra pessoa do seu lado, por isso que a corda de 2 nós é mais difícil de estourar do que a de um nó só. O que é um nó só? Eu sozinho. Quando eu trago alguém comigo, eu falo assim: amigo, me ajuda. Tem muita gente que no começo vai relutar. Pô, irmão, eu não me sinto na... Só me ouve. E às vezes é desse vaso aí que vai brotar, tá entendendo? A tua solução. A solução do teu problema. Deus vai usar esse vaso aí que tá te ouvindo, que disse que não tinha nada, que estava vazio, porque quem enche é Deus, é que vai trazer a solução para você. Então você insiste só um pouquinho. Ele é teu amigo, ele vai te ouvir. Ele é teu companheiro, ele vai te ouvir. Tá entendendo? Ele vai te ouvir. Essa pessoa vai te ouvir. Às vezes você não consegue ouvidos dentro de casa, né? Quando eu falo dentro de casa é no lar, na família. Você não vai ouvir, porque as pessoas te conhecem, sabem o quanto você já sacaneou Deus. Elas não vão te ouvir. E às vezes você acabou. Eu já recebi conselhos em ponto de ônibus que eu falei: meu Deus do céu, essa pessoa nem me conhece e lança uma palavra dessa. Porque se você tiver sensível espiritualmente falando, Deus fala contigo. Não vou chamar ninguém de mula aqui, pelo amor de Deus, mas ele usou uma mula para falar com o profeta. Você está entendendo ou não? Você não quer me ouvir? Peraí. Você está entendendo? Tá conseguindo compreender, acompanhar o nível de raciocínio? Tá bom? Então esses conselhos práticos, ó, eu vou ler rápido, mas depois você lê nesse PDF. Primeiro, o perdão não é um sentimento, tá bom? Não pode ser nada sentimental. Ô, meu homem, cabo, eu te perdoo. O coração tá negro. É uma decisão e também uma atitude de fé. Eu sei que é difícil, pô. Se fosse fácil, eu já falei, vinha no manual de instrução. Ó, aciona o modo perdão. Irmão, amém. Não tem isso, não tem esse modo perdão. Entendeu? Não tem. Isso aí é uma decisão de fé sua. Você vai analisar. Lógico que vai, não é assim. Você sai a louca, igual um carro sem freio, né? Então, você vai analisar, você vai falar com Deus. Pô, Deus, é sério mesmo, eu vou ter que trabalhar no meu coração. Tem horas que você vai ter que fazer isso aí. Começar na vertical para poder trabalhar na horizontal. Porque Deus vai ter que trabalhar no teu coração. Fala: Senhor, eu sou difícil, eu sei, Senhor. Eu não consigo perdoar esse irmão. Me ajuda. E pode ter certeza, existe um espírito chamado, tem um nome engraçado, né? O Consolador. Ele vai vir
na sua vida e vai trabalhar no seu coração, se assim você o permitir. E ele vai transformar seu coração de pedra em coração de carne, no coração de Cristo. Vem cá, você acha que eu era assim? Eu tinha esse entendimento, essa malemolência, né? Vamos falar no secular, né? Para alguém mais entender, essa malemolência de estar falando isso. Eu cheguei a orar, crente já, para Deus matar certas pessoas. Ainda bem que Deus não ouve oração de burro, já dizia minha avó. Entendeu? Oração de burro Deus não ouve. A Bíblia se refere a isso ao tempo da ignorância. Deus não ouve o homem no tempo da ignorância. Tá entendendo ou não? Aí, hoje, com 60 anos, Deus está quebrantando o meu coração. E acha que eu não reluto? Pô, eu tô ficando velho e frouxo. Eu não era assim. Sou guerreiro, pô. Tá entendendo? Eu me acho um guerreiro, um soldado. Eu me acho. Até hoje, eu me sinto um soldado. Entendeu? Acato ordens até um ponto. Só que hoje, com o meu Deus, eu mudei completamente. Eu sirvo por completo. Eu estou fazendo coisas que eu olho assim e falo: meu Deus do céu, só o Senhor para fazer eu fazer isso. Só o Senhor para fazer eu fazer isso. Só o Senhor para me ajudar a eu não fazer isso, que aí vou mais além. Você entende ou não? Isso envolve perdão. Esse trabalhar no coração, tá bom? Eu estou ensinando aqui alguns conselhos práticos. Eu já falei que eu não gosto de dar conselho, mas eu estou dando aqui experiência, tá bom? Experiência. Aí você pega a minha experiência, a experiência de outro, e você vai construindo a sua experiência. Tá entendendo? Deu certo comigo? Tenta com você. Pô, deu certo também? Pô, irmão, olha, foi desse jeitinho que deu certo comigo. Amém, meu irmão. O importante é o objetivo ser alcançado. Você conseguir o alinhamento da vertical com a horizontal. Amém? Portanto, o perdão não flui espontaneamente. Deve ser gerado no coração por levar em consideração aquilo que Deus fez por mim e sua ordem de perdoar. As consequências da falta do perdão também devem ser lembradas para dar mais munição à razão do que à emoção. Tá? É preciso fé para perdoar. Certa ocasião, quando Jesus ensinava aos discípulos a perdoarem, foi interrompido por um pedido peculiar. Lucas 17, 3 e 5 ao 5. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Tá entendendo aquilo que eu acabei de falar? Eu não consigo, Senhor, me ajuda. Aí o Espírito Santo Consolador vem trabalhar na sua vida. Tá entendendo? Aqui está a palavra revelada de Cristo e dos apóstolos. Eles estavam vendo que aquilo não ia dar certo para eles. Eles precisavam de quê? Ajuda. Aumenta-nos a fé. Tá bom? É mais um conselho. Esse vem do próprio Cristo. Entendeu? Vai pegando a visão para você poder acompanhar o entendimento. Aí tem aqui a explicação, né? Tal.
vamos... Bom, aqui já é o final. Eu deixei aqui algumas palavras, tá? Antes de sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros como Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Deus celestial vos perdoará a vós. Mateus 6:14. E em Colossenses 3:13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, vão ter outras palavras aqui, e eu vou deixando esse estudo fluir no seu coração e no seu entendimento. Peço a todos um pouco de desculpa sobre esse barulho de fundo aí, que eu, como não tenho estúdio, é feito no quarto na minha casa, então os vizinhos têm que trabalhar também, têm que reformar as suas casas, e acaba o som invadindo, né, o meu pequeno estúdio improvisado. Mas eu quero que Deus trabalhe na sua mente e no seu coração, a fim de fazer você entender essa palavra, tá bom? Que essa palavra flua como rios de água viva, para que você possa ter acesso aos céus, para que você possa ser perdoado por Deus. Quando eu falo você, eu me incluo nesse você, tá bom? Então não é, eu não falo para os outros. Essa palavra primeiro rasga em mim, né, para depois ela ser transmitida a outras pessoas. Então eu quero que você entenda que o perdão é um fator, tá? Um fator essencial da salvação. Tá bom? Outros fatores não são essenciais, tão essenciais, mas o perdão, ele é essencial para a tua salvação, para minha e para a tua salvação, tá? Espero que tenha. Se ficou alguma dúvida, mais uma vez eu deixo abertos os comentários. Perguntem, tá? Você que tem dúvidas, eu vou fazer questão de responder, eu vou fazer questão de conversar com você. Vai ser um prazer ter, porque tá tão difícil hoje de se achar um irmão, né? E amigo então é mais difícil ainda, né? Amigo, companheiro. Então às vezes pode nascer uma amizade forte no meio da nossa comunhão, tá bom? Eu quero que Deus, na forma do seu Espírito Santo, possa invadir sua casa, o seu lar, a sua vida, os seus negócios, trazendo toda sorte de bênçãos financeiras, materiais e espirituais, sobrenaturais, sobre você e sobre cada um dos que coabitam contigo. Que Deus possa te fortalecer na fé, abrir teu coração para esse entendimento, que eu sei que não é fácil, tá bom? Falar sobre perdão é algo muito difícil nos dias de hoje, e que Deus possa te iluminar hoje e sempre. E eu deixo aqui um amém reforçado de todo o perdão de Deus na tua vida. Querido, que Deus possa te iluminar
Eu sei que são dias difíceis. Os dias que antecedem a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são dias difíceis. A Bíblia já revela isso. São dias trabalhosos, em que muitos teriam comichões dos ouvidos para ouvir a sã doutrina. A sã doutrina, ela é algo sobrenatural na minha e na tua vida. Ela vai agir sobrenaturalmente na minha e na tua vida. E eu quero que Deus possa te fazer crescer, não só na graça, mas também no conhecimento da sua palavra. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.